Eu queria orar para que Deus acalmasse nossos corações, acalmasse o meu coração, porque hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, amém? Pai, nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor é tremendo, Pai. Eu quero te louvar por este dia, eu quero te louvar por cada desafio, Pai. Eu quero te louvar por cada irmão que está aqui conosco, Deus, nós confiamos em Ti. Pai, eu sei que todos nós temos passado por nossas lutas e tribulações. Deus, eu sei que tem sido dias difíceis, Pai. Mas, Deus, nós decidimos acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Nós depositamos a nossa fé em Ti, Pai, e pedimos que a Tua unção venha sobre nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo flua, Pai, porque o Teu Espírito Santo não há barreira, não há geografia, Pai, não há distância, Senhor, para Tu fazer a Tua obra. Faça a Tua obra. Espírito Santo, o Senhor que intercede por nós, o Senhor que traz entendimento ao homem. Faça nessa hora cumprir a Tua palavra, Pai, através do Teu Espírito Santo, que Ele faça a obra, que Ele testifique em cada coração o que precisa ser testificado. Nós cremos em Ti e entregamos, Pai, decidimos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Faça a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém, 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 Duda, amém. Amados, nós estamos aí numa sequência de estudos, né? Começamos gravando, tivemos imprevisto, migramos para a live. Eu achei que foi muito melhor e estamos aí dando continuidade através de live. Então nós estamos falando sobre, em momentos de crise, em momentos de caos, como este que nós estamos passando, nós vamos decidir fazer o quê? Nós vamos decidir nos mover por propósito ou por necessidade. Então até agora nós vimos casos de pessoas que moveram por necessidade e vimos Deus agindo e Deus tendo misericórdia. Nós começamos lá no Jardim do Éden com Eva e Adão no paraíso e mesmo assim eles se moveram por necessidade. Passamos por Abraão e vimos em Abraão um exemplo ali de fé, de confiança. Vimos ali um processo de santidade, de separação e vimos também ele se mover por necessidade. Vimos que por medo ele fala que a sua esposa Sara era sua irmã. Nós vimos que eles tiveram algumas ideias para ajudar a Deus a atender, né, a necessidade do filho. Abraão ofereceu o seu servo. Senhor, aqui está meu servo, eu não tenho filho, vamos fazer do meu servo a minha herança. Até que eles pegaram a concubina e a serva e teve Ismael, né? Enfim. Depois nós vimos sobre Isaac, nós nem íamos falar sobre Isaac, sobre aquele ambiente tumultuado ali, familiar. Vimos sobre Jacó e não íamos falar sobre José e falamos sobre José aí no último estudo. E hoje, amados, nós vamos dar um pulo na sequência bíblica, porque nossa ideia nunca foi dar uma sequência bíblica, foi uma obra aí de Deus, essa sequência bíblica da história. Mas nós vamos falar hoje sobre dois personagens, e dois personagens que se moveram por necessidade. E nós vamos ver a consequência disso. Amados, eu até falei em um dos estudos que eu até usei, eu vi que o pastor César entrou agora, eu até usei a palavra que ele usa assim, eu não sei onde é que a igreja se perdeu. O pastor sempre gosta de falar isso, né? Não sei onde a igreja se perdeu. E eu complementei essa frase, que eu não sei onde a igreja se perdeu, de acreditar que Deus é um Deus bonzinho, onde é que tudo que nós executamos não tem consequência. E, amados, eu preciso te falar que as nossas escolhas sempre vão ter consequências, seja boas ou ruins, e eu preciso trazer essa verdade para você hoje, amém? Então nós vamos começar agora, e você acompanha comigo, com a sua Bíblia, da forma que você achar melhor. Então nossa história começa com Arão, e ele começa lá em Êxodo 4, a partir do versículo 10. Aqui qual é o contexto, rapidamente?
O contexto é o seguinte: o povo de Israel, né, a família de Israel, a família de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, foi para o Egito para não morrer de fome. Lá no Egito eles cresceram, multiplicaram, viraram uma nação forte, numerosa, e os egípcios ficaram com medo, né, e começaram a explorar, a escravizar os judeus. E os judeus começaram a clamar. Sempre, amados, é essa lógica: o povo sofre, padece e começa a clamar. E aí Deus vem com a resposta. Por isso que eu acredito muito que o nosso tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo onde nós estamos sofrendo, as coisas estão apertando, estreitando, assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito. Para quê? Para que o povo desperte. Então eu sou muito grato. Algumas pessoas não vão entender, mas eu sou muito grato a essa pandemia, porque ela me fez despertar, ela me fez acordar para coisas que eu não tinha entendimento, para que eu não estava enxergando, para as necessidades que Deus tem para nossos dias. Então aconteceu isso, o povo de Israel começou a ser pressionado ali no Egito, começou a clamar e Deus ouviu a sua súplica. E o que eu espero é que Deus esteja levantando várias pessoas, não só da nossa igreja, mas pessoas no mundo inteiro, para clamar, para interceder, para pagar um preço por este momento que o mundo está passando, para que Deus venha e ouça a nossa oração e levante e cumpra os seus propósitos para os últimos dias. Para mim, esse é o cenário que nós estamos vivendo, que é o mesmo que a gente está vendo aqui na Bíblia. Por isso que é muito factível o que nós estamos falando. Você vai entender bem no decorrer deste estudo. Então, Deus vai e levanta um homem chamado Moisés, mas nós não vamos falar sobre Moisés. Nós vamos falar sobre Arão. Quem é Arão? Arão é o irmão de Moisés. Então, em Êxodo 4, a partir do versículo 10, Moisés vira e fala bem assim: E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, e nem até agora, nem desde que falaste a teu servo, mas eu sou lento na fala, e de uma língua lenta, ou pesada, né? Depende da sua versão. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mundo, surdo e tal? Aí no versículo 12, portanto vai, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: ó meu Senhor, envia, rogo-te pela tua mão aquele a quem enviarás. Aí o Senhor vai e diz no 14, que Deus vai e diz assim: não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te se alegrará o seu coração. Então Deus vai e diz para Moisés que ele tem um chamado para ele, que é libertar o povo do Egito, né? Que desafio, né? Graças a Deus que Deus não me chamou para libertar ninguém. Eu louvo muito a Deus que meu chamado não é libertar ninguém, porque o peso e o jugo de Moisés era muito grande. E ele fala: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não me sinto apto para isso. E Deus fala: olha, eu vou ter misericórdia de você, então chama seu irmão. E Deus vai dar um propósito para Arão. E o propósito de Arão é ser boca. É ser a boca, é ser a fala de Moisés. Então esse é o propósito de Arão. Então, depois disso, acontecem algumas coisinhas. E nós vamos lá para o capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 10, fala o seguinte, que eles chegam diante do faraó e dizem: ó, o eu sou me enviou, né, e tal. E aí Deus vai dar uma estratégia para eles. Então Arão leva um cajado. E aí em Êxodo 7:10, Deus fala da estratégia para eles. E uma das estratégias é fazer sinais e maravilhas. Então, amados, Deus vai e faz sinais e maravilhas através da vida de Arão. Então Arão coloca o cajado no chão, e o cajado de Arão vira uma serpente. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante dos seus servos, e ele se tornou uma serpente. Certo? Então Arão, ele viu a glória de Deus, ele viu os sinais que Deus faz, ele viu os prodígios de Deus, porque o seu próprio cajado virou uma serpente. Certo? Então tá. E aí, dando continuidade à história, lá agora nós vamos andar bem. Eu separei só alguns versículos para que você contextualize. Lá em Êxodo 17, versículo 8,
Diz que o povo de Israel estava em guerra. E aí, o Senhor dá uma estratégia para Moisés. Pede que Moisés suba no monte e tal, e Moisés olha e contempla aquela guerra que estava ocorrendo. E aí, amados, acontece o seguinte, que Moisés levanta os seus braços para abençoar o povo de Israel. E quando ele ergue os braços, o povo de Israel começa a ser bem sucedido, né? Ali naquela guerra. Só que os braços de Moisés começam a cansar, começa a passar o tempo, né? Fica com a mão estendida, né? A gente não consegue ficar nem 30 minutos assim. Eu gosto muito das aplicações da Bíblia. Então agora começa uma aplicação. Porque, amados, uma coisa que aconteceu com o povo de Israel, nesse contexto aqui do capítulo 24, eu acho que é muito pertinente conosco. Então, amados, todos nós queremos usufruir dos benefícios de Moisés, entende? Nós queremos aquele irmão que paga um preço, que jejua, que tem uma palavra maravilhosa, que ministra um louvor maravilhoso. Todos nós queremos, entende? Usufruir. É igual o povo lá no deserto, eles queriam o maná, eles queriam as cordonizes, eles queriam coluna de fogo, eles queriam durante a noite para aquecer, eles queriam a nuvem durante o dia, mas ninguém queria pagar o preço que Moisés pagava, entende? Quando Deus, uma das vezes que Deus apareceu, olha o que o povo falou: não fale o Senhor conosco, Moisés, fale com você, e você fale conosco, porque senão de certo morreremos. E sabe, amados, é o que eu tenho mais pensado e visto conosco, entende? Na igreja. Nós queremos ter cultos maravilhosos, nós queremos ter pregações arrebatadoras, nós queremos batismo com o Espírito Santo, milagres, prodígios, nós queremos aquele louvor que a gente tem um tal de arrepiar, queremos aquele louvor que nos arrepia, mas ninguém quer pagar um preço, amados, ninguém quer se santificar, ninguém quer entrar no propósito de ler a Bíblia em 90 dias, né? Fazendo propaganda aqui do nosso propósito, né? Ninguém quer jejuar, amados. Amados, esses dias atrás, eu estava conversando com os jovens, e, amados, alguns não sabem nem jejuar, né? Não sabem nem o que é jejum. Oração, amados, né? Esses dias eu estava me lembrando assim, Watson, lembra como é bom fazer um propósito de orar pelas manhãs? Lembra daquelas irmãs que oravam todos os dias, 7 horas da manhã na igreja? Amados, eu tenho certeza que nossa igreja está fechada. Agora está fechada direto, né? Mas quando a igreja estava aberta, eu tenho certeza que não tinha ninguém ali orando 7 horas da manhã. 6 da manhã? 5 da manhã? Amados, esses dias eu falei com as pessoas que nossa igreja entrou num propósito, né? Junto com as igrejas da Grande Vitória, de fazer um grande clamor às 7 horas da manhã. Era 4 horas da manhã, então a gente acordou às 3 para se preparar, 3h30. E aí você falou assim, nossa, de 4 às 5 da manhã, amados, né? Tem pessoas que acordam todos os dias para trabalhar, né? Eu até falei isso na live passada. Amados, nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que é pagar preço, sabe, amados? O que é sofrer, né? Igual a gente estudou, nossa, Jacó trabalhou 7 anos de graça, depois mais 7 para ter a esposa. Imagina, amados, essa geração que nós estamos aí presenciando, tendo que orar e pagar um preço durante 14 anos por alguma coisa, amados. Nós somos a geração do fast food, que quer levantar o dedo e falar, eu quero o número 1, e aí a bênção número 1 vem. Ah, Senhor, agora eu quero a bênção número 2, aí a bênção número 2 vem. Mas para ontem, amados. A gente quer tudo para ontem. Né? Então, com o povo de Israel não era diferente. Mas o que Deus está falando conosco é o seguinte, que a paciência dele tem limite, amados. Deus é um Deus justo. Ele é distante para irar, mas chega, amados. Entende? Longânimo, em se irar, mas a justiça de Deus chega. Então, por que eu estou falando disso tudo? Onde é que tudo isso começou? Porque Arão, amados, estava entre os poucos
que puderam subir ao monte junto com Moisés e usufruir da presença e da glória de Deus. Porque depois que o povo tomou essa decisão de que não, Deus não fale diretamente conosco, Moisés, fale com você e você fale conosco. Quando o povo decidiu isso, Deus falou assim, diga para que nenhum deles chegue perto do monte onde eu estou, onde é que estava a presença de Deus, né? O El. Curiosidade bíblica, amados, eu gosto muito de curiosidade bíblica. Lembra daqueles nomes de Deus? El Shaddai, El Lion, El Adonai. Esse El significa o Deus da montanha, porque Deus sempre se revelava para seu povo no monte. Então o povo, para falar de Deus, falava o El, o Deus do monte. Aí o El Shaddai, o El Lion é o complemento, né? É o Deus que cura, o Deus da nossa bandeira, né? Então, Arão não estava junto com esse povo que não pôde chegar perto da glória de Deus. Arão subiu ao monte, um dos poucos que puderam subir e presenciar a glória de Deus, amados. E Deus disse que nenhum animal podia chegar perto, porque senão morreria, de certo que morreria. Então Arão era esse homem, amados, que viu sinais, viu milagres e viu a glória de Deus. Então Arão não era qualquer um, né? Da mesma forma que a maioria de nós tivemos experiência com Deus, vimos sinais e prodígios, já vimos várias coisas maravilhosas acontecerem conosco na igreja. Agora vem a parte mesmo do estudo que eu queria que você prestaste bastante atenção no que eu vou falar agora. Chegou a necessidade. A necessidade bateu na porta de Arão. Então, Gênesis 32, eu vou procurar aqui, porque agora eu vou ler. A necessidade chegou, amados. E Moisés não estava lá para socorrer Arão. Gênesis 32, a partir do versículo 21. Moisés tinha subido, amados, e era um momento maravilhoso. Sabe o que ia acontecer? Moisés tinha subido ao monte e ele estava se demorando, porque agora ia acontecer algo maravilhoso. Deus ia revelar as suas leis. Amados, o próprio Deus esculpiu as leis no livro. Entende? Pegou uma tábua de pedra e o próprio Deus esculpiu ali as suas leis. Joana, vai ser gravado sim. Se eu não errar de novo aqui, eu vou botar para gravar para a Soraya aproveitar depois. Então, a necessidade bateu. Acompanhe comigo. Gênesis 32, a partir do versículo 21. E disse Moisés a Arão: o que este povo fez a ti para que trouxeste tão grande pecado sobre nós? O que aconteceu? O povo chegou para Arão e falou bem assim. E quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses para que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Amados, então depois de tudo isso, aí eu nem vou gastar muito tempo, porque você já sabe, Deus libertou o povo do Egito com mão forte, as pragas, abriu o mar vermelho, botou uma nuvem para dar refresco ao povo, dar sombra para eles durante o dia no deserto. No deserto à noite é muito frio, Deus deu uma coluna de fogo. Depois de fazer todos esses milagres, Moisés sobe, um momento ímpar na história do povo. Deus está escrevendo as leis na tábua para entregar para Moisés. Lá embaixo, amados, sabe o que o povo está fazendo? Chegando para Arão falando assim: Arão, esse Moisés está se demorando. Nós não sabemos como ele vai descer. Levanta-te e faça para nós deuses. É pesado, né, amados? Fala a verdade. É pesado, né? Pô, o povo está pedindo deuses para adorar. Amados, eu queria que você prestasse bastante atenção agora no que eu vou falar. Tudo que nós colocamos para ocupar o lugar de Deus é um bezerro de ouro. Tudo. Ah,
Amados, eu vou te dar exemplo agora que só filho vai entender. Quando eu coloco como prioridade, como algo fundamental na minha vida, por exemplo, o culto. Ah, eu tô mal porque não tá tendo culto. Ah, porque a igreja não tá abrindo, porque a gente não tá se reunindo. Então isso tá me fazendo desanimar. Ah, eu tô tão debilitado porque eu não tô indo na igreja. Amados, é um bezerro de ouro. O culto está se tornando, o culto não é, mas está se tornando um bezerro de ouro na sua vida. Ah, porque eu não estou ouvindo as pregações do pastor César, porque eu não estou ceiando. Quando eu ceio, quando eu estou na igreja, quando Deus fala através do pastor, aí eu sou edificado, eu não estou sendo edificado. Amado, se o pastor César está sendo tão importante assim na sua vida, quer dizer que ele está se tornando um bezerro de ouro. Sabe, amados, eu fico olhando, eu estava refletindo nesse estudo, quantas vezes, quando a igreja está funcionando, nós pedimos bezerro de ouro. Ah, a igreja está mal, a gente precisa fazer um culto diferente, porque se a gente fizer um culto diferente, aí as coisas vão acontecer. A gente precisa fazer coisas, aí faz vigília, faz não sei o que, faz culto de jovem, a gente precisa fazer culto para atrair os jovens, e precisa fazer, não tem problema nenhum de fazer vigília, não tem problema nenhum de fazer culto, mas quando a gente deposita as esperanças e o fato de que isso vai mudar a nossa realidade, isso é o que está se faltando, a gente, amados, está fazendo bezerros de ouro, entende? Quando a gente fala bem assim, ah, mas quando o irmão me aconselha, quando o pastor César me aconselha, o que eu preciso é de um aconselhamento do pastor César. O que eu preciso, mesmo nessa hora, que a irmã Angelina ore por mim. Porque quando a irmã Angelina ora, quando eu vou na casa dela, que ela intercede por mim, aí Deus fala. Amados, nós fazemos bezerro de ouro. É muito fácil a gente crucificar o povo de Israel. Porque a gente olha aqui e consegue ver claramente ele se movendo por necessidade. Qual é o título do nosso estudo? Em momentos de crise, nós vamos mover por propósito ou por necessidade? A necessidade bateu na porta do povo de Israel. E qual era a necessidade? Falta de liderança, falta de direcionamento. Ao invés de Arão dar direcionamento para o povo, porque na ausência de Moisés era Arão, o que Arão fez? Se calou. E aí o povo falou, amados, olha o que o povo fala com ele. Levanta-te. O povo falou para Arão, levanta-te e faz um bezerro para nós. Então, quando o servo de Deus se cala, como ele se calou nesse momento, o povo vai dar a solução. Faça para nós um bezerro de ouro. Ou seja, faça algo que dê uma direção para nós. Faça algo que nos aponte para onde nós temos que caminhar. E, amados, não se mova por necessidade, amados. Não se dobre diante do bezerro de ouro. Não faça um bezerro de ouro. Não peça que eu faça um bezerro de ouro para você. Não faça deste estudo um bezerro de ouro para você. Amados, faça, adore e busque a Deus. A Deus, amados. Como, amados? Palavra. Amados, eu não sei, eu estava brincando com meu primo lá de Cachoeiro, Douglas, eu não sei onde eu estava nesses 37 anos. Eu estou vendo vocês falando aqui, a Lu que frequentava lá com a nossa igreja? Do Simara? Vocês tiraram até minha atenção aí no Olu, vou parar de olhar vocês comentando. Então, amados, é isso que nós temos feito. E aí muitas pessoas que estavam se dobrando diante de bezerros de ouro estão perdidas agora. Porque onde é que está o bezerro de ouro? A igreja está fechada. Não temos o pastor César para nos aconselhar, porque ele é grupo de risco. Temos mal alguns estudos gravados, umas palavras gravadas que têm sido maravilhosas. Mas, amados, se você não tem conseguido sobreviver, se sua vida espiritual não tem sido alimentada, amados, eu te convido agora, pelo amor de Deus, quebre esse bezerro de ouro da sua vida, amados. E vai para a palavra, vai para o jejum, vai para a oração, paga um preço, deixa o Espírito Santo de Deus te despertar para estes momentos, entende, amados? E eu lembrei, sabe de que, igreja?
eu lembrei do nosso congresso, do Mac Change, onde Deus nos deu um direcionamento que nós devíamos nos mover por palavra, não por sinais. Se encaixa, amados, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, amados. Porque o povo não quis se mover pela palavra que Deus diz. Qual era a palavra que Deus diz? Ele libertou o povo do Egito, falou, vai para a terra que mana leite e mel e conquiste a terra. Eles tinham um chamado e eles tinham um propósito. E o que eles fizeram, amados? Não conseguiram suportar um momento de crise e pedir um bezerro. Igreja, ser corajosa, ser valente, como Deus disse para Josué, ser valente e corajoso, encara o seu desafio, amados. É como nós falamos no estudo passado, seja a melhor versão sua, não se renda a bezerro de ouro, igreja, não se renda a sinais e prodígios. Né? Eu vou cantar de novo a música do Brunão. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus, amados. Se ele mandar o maná, ele é Deus. Mas se ele não mandar, ele é Deus, amados. Se ele tirar a água da pedra, ele é Deus. Mas se ele não tirar, ele também é Deus na sua vida. Para de se mover por necessidade. Se mova por propósito, amados. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que ele tem para você? Né? Amado, se for preciso, fique parado diante do monte. O que o povo de Israel devia fazer? Nós vamos ficar aqui, Senhor, parados, calados, até que o Senhor fale conosco. Até que o Senhor fale conosco. Até que Arão se mova. Até que Arão fale, pregue. Até que Moisés desça do monte. Enfim, até que algo aconteça. Mas nós não vamos arredar o pé daqui. Porque tu és o Deus que nos tirou com mão forte do Egito, amados. Sabe, igreja, eu estou muito animado, eu estou muito empolgado, sabe? Com o que Deus tem falado comigo. Eu li o Velho Testamento, a todo momento, até em Salmos, amado, eu não tinha me atentado quantas vezes Deus faz o povo se lembrar dos feitos dele. Para quê? Para que os seus filhos e os filhos dos vossos filhos não se esqueçam do que Deus tem feito, amados. Será que nós temos contado para os nossos filhos os feitos que Deus fez? Da onde Deus nos livrou, da onde Deus nos libertou? Para que os nossos filhos saibam qual é o Deus que eles têm servido, amados. Porque a memória do povo é curta. Então nós temos que falar e falar e falar de novo e falar de novo do que Deus tem feito, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos se lembrem de quem é o nosso Deus, que o nosso Deus é um Deus de mão forte, que libertou o povo do Egito, amados, com mão forte. Amados, não foi de qualquer jeito. Ele mandou as pragas, ele matou todos os primogênitos do Egito, para que eles não se esquecessem de que o Deus forte, o El, o Deus que se revela na montanha, os libertou. Mas o povo esqueceu, amados, e preferiu se dobrar diante de um bezerro de ouro. E Arão se omitiu. E, amados, nós, você que é líder, seja de GF, seja professor, seja qual for o seu grau de influência, porque todos nós temos algum grau de influência sobre alguém. Somos pais, somos mães, entende, amados? Então não se omita diante de uma necessidade. Amado, sabe o que Arão fez? Me entregue o ouro de vocês, e as pessoas entregaram os seus brincos, suas pulseiras, anéis, e ele mandou fundir tudo aquilo e fez aquele bezerro. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu ainda tenho uma história, eu prometo que eu vou ser mais rápido na próxima história, mas eu queria ler algumas coisas que eu escrevi aqui para vocês. Nós queremos a nuvem de dia, nós queremos uma coluna de fogo durante a noite para nos aquecer, nós queremos maná, nós queremos cordonizes, nós queremos que saia água da pedra, nós queremos que o mar vermelho se abra. Nós queremos ver tudo isso acontecer, todas as nossas necessidades serem saciadas. Mas quando a necessidade bater, o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar em Deus ou nós vamos correr para fazer um bezerro de ouro? Entende, amados? Sabe,
eu já vi muitas pessoas endemonizarem essa passagem, acharem assim, eles estavam adorando o diabo, um bezerro de ouro com chifre, então era o diabo. Na verdade, amados, eles estavam se perdendo na necessidade. Não era assim, adorar o diabo, entende? Nenhum de vocês vai se dobrar e adorar o diabo, em nome de Jesus. Mas o problema não é adorar o diabo. Vocês conseguiram entender isso, né? O problema é você colocar alguém no lugar de Deus. E aí, quando vem a necessidade, ao invés de você se mover por um propósito, você se dobra à necessidade. E ainda pressiona as lideranças para que eles te ajudem a fazer esse bezerro de ouro. Amém? Fechamos então? Arão? Vocês estão aí comigo ainda? Podemos passar para a próxima história? Ela vai ser mais rápida, prometo para vocês. Então, a próxima história, nós vamos falar sobre Saul. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Então nós avançamos muito aí na história de Israel. Então, Israel até o momento não tinha rei. Israel foi governada, dirigida por juízes e tal. Então o povo vira para Samuel e fala assim: queremos um rei. Estamos sentindo a necessidade de ter um rei. Todas as nações têm rei, então nós queremos ter rei também. É óbvio que aqui já começa uma lição, né, amados? Você não é qualquer um. E você não é igual a todo mundo. É igual aquela fala de mãe, né? Mãe, posso fazer isso? Aí a mãe fala, não, por quê? Todo mundo faz. Aí a mãe virava pra gente e falava assim, mas você não é todo mundo. Lembrei da minha mãe. A minha mãe falava muito isso com a gente, porque você sabe, né? Filho de pastor é uma cruz, né? Amados, filho de pastor, eu não sei se o Marcos está aí ainda, né? O jovem lá da igreja, o Marcos, né? Filho de pastor, ou é uma bênção, ou é pedra de tropeço. Não tem meio termo para filho de pastor. Eu, pelo menos, não conheço. Então, amados, o povo... Então, minha mãe falava isso muito comigo, né? Com as minhas irmãs. Então, o povo de Israel falou que queria ser igual a todo mundo. E aí, Samuel fica triste e tal, porque Samuel se sente rejeitado, né? Porque Samuel era o profeta, né? Era o dirigente ali do povo de Israel. E Deus fala assim, Samuel, tranquilo, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Então, só dá um aviso para eles das consequências de quem pede um rei. Então, Deus fala assim, olha, se vocês tiverem um rei, seus filhos vão ser escravos dele, suas terras vão pagar imposto para ele, né? Fala tudo isso para ele. E aí, amados, Deus escolhe... Camila, pode botar o olhinho aí, porque você se inclui nisso aí também. Então, Deus escolhe Saul. Amados, Saul era o cara, amados. A Bíblia fala que Saul era o partidão, era um gatão. Ele fala que Saul, amados, no meio da multidão se destacava do ombro para cima. Não tem quem olhasse para a multidão e não visse Saul. Mas aí, amados, é até engraçado que quando Deus vai escolher, né? Vai escolher tirar sorte, né? Igual eles falam, né? Aí caiu para a tribo deles, a tribo de Benjamim e tal. Caiu da família de Saul e caiu para Saul. E cadê Saul? Tiraram a sorte, caiu para Benjamim e Saul. Caiu para a família e enfim caiu para Saul. Cadê Saul? Amado, Saul estava escondido, amado, dentro da carroça. E aí, amados? Enfim, conseguiram resgatar ele da carroça, ungiu ele e tal, e Saul virou o rei de Israel. Onde é que eu quero chegar? Saul foi bênção, né? Tem muitas pessoas que se apegam às partes negativas, mas no começo Saul foi uma bênção. Saul dirigiu o povo, venceu várias guerras, né? Dirigindo o povo de Israel. Só que chegou a necessidade, amados. Por que eu acho que esse estudo é muito importante? Porque é na necessidade que os crentes se desviam, mano.
É na necessidade que a perna treme. É na necessidade que a gente desespera, né? Eu já falei em algumas lives, mas vou repetir agora. Esses dias a Camila estava internada num estado gravíssimo de saúde. E aí as nossas pernas tremeram, amados. Treme mesmo. E agora, Senhor? Pregar para os outros é muito fácil. Prega para você mesmo. Prega para você mesmo. O Watson, desliga aqui a live e prega para ele mesmo. Igual eu estou lendo Provérbios, amado. Amado, Provérbios é uma sambada, é uma chinelada, é uma chicotada em cada versículo, amados. Assim, eu tô com vergonha de tanto que Deus está falando comigo lendo Provérbios. Então, a necessidade chegou. E qual era a necessidade? Estava tendo uma guerra. E os filisteus se juntaram, amados, fizeram 3 pelotões, dividiram 3 exércitos, cercaram Israel. E aí quando Saul olhou, falou, nós precisamos de Deus. Precisamos do sacerdote. E aí ele vai e chama Samuel. Porque, amados, desde Arão, Deus já tinha dito que somente o sacerdote poderia oferecer o sacrifício. Deus já tinha separado os descendentes de Arão. Deus já tinha separado os levitas para servir e os descendentes de Arão para ser sacerdote. E quem oferecia sacrifício para Deus era o sacerdote. Então, isso já estava estabelecido. Então o que Saul faz? Chama a Samuel. E aí, amados, Samuel fala que vai estar indo ao encontro de Saul. E passam 7 dias. 7 dias. E Samuel não chega. E o que Saul faz então? Amado, Saul estava cercado. Vários soldados já tinham desertado, já tinham voltado para casa. Ele estava vendo seu exército minguar. Ele estava vendo os adversários rodearem ele. O caos estava estabelecido, amados. Eu quero frisar muito isso porque é muito fácil a gente crucificar o próximo. É muito fácil para mim, o Adson, crucificar qualquer um de vocês. Ah, por que João Pedro se moveu por necessidade e fez essa burrada? Por que Poliana, que entrou agora, não entendeu o que ela devia fazer, se moveu por necessidade e tomou a decisão, a escolha errada? Por que o Marcelão? Por que cada um de vocês? É muito fácil para mim. Mas a gente precisa se colocar no lugar do outro. Por isso que eu estou frisando o contexto de Saul. Era desesperador. Imagina para um rei, amados. Imagina você, meu irmão, que é provedor da sua casa, ver a fome chegar no seu lar. Imagina para você, que é uma mãe, ver o teu filho chorar porque a fome chegou no estômago dele. Então, amados, a necessidade é uma coisa terrível. Pode ser tremenda, mas é uma coisa terrível. É um desafio tremendo a tal da necessidade. Então Saul se viu cercado, se viu desesperado. E Samuel não chegava. E ele falou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque ele não podia ir para a guerra sem oferecer sacrifícios para Deus. Ele não podia ir para a guerra sem consultar se Deus estaria com eles ou não. Qual era a estratégia que Deus... Porque cada guerra era uma guerra, amados. Às vezes Deus mandava tocar o chofar e eles nem desembanhavam a espada. O anjo do Senhor vinha e matava todo mundo. Quem está lendo o Velho Testamento comigo viu que cada guerra Deus fazia uma estratégia diferente. Então ele precisava consultar a Deus. Teve várias estratégias, né? Teve uma guerra que Deus falou assim, Josué, pega um pouco do exército e vai só para chamar a atenção. Quando o povo vier atrás de vocês, o seu verdadeiro exército vai vir por detrás e vai fazer uma emboscada. Então cada jeito é um jeito, né? Deus fala com cada um de um jeito diferente. Então ele precisava fazer o sacrifício por N motivos. Você sabia que existe 3 sacrifícios? Remissão de pecados, por oferta, por comunhão e por oferta. Então ele tinha que sacrificar. Primeiro para redimir os pecados. Depois de comunhão, onde é que todos ceiavam. E de oferta, que era aquele que era todo queimado,
ele não se aproveitava de nada, se queimava até a gordura para adoração a Deus. Então ele tinha que fazer essas ofertas, consegue entender? Ele não decidiu aquilo ali por acaso, né? O Eliabe está lembrando aqui de qual é o contexto. Tá afiado, hein, negão? Então, ele tinha que fazer isso. E aí o que ele decide fazer, amados? Saul se rende à necessidade. Ele manda trazer os animais e ele faz o sacrifício. E aí, amados, a consequência vem pesada. Entende, amados? Porque ele sabia o que podia e o que não podia fazer. Ele era uma referência, ele era um rei, amados. É ele que ia à frente do povo, entende? Ele representava o próprio Deus no meio do povo. Então, quando ele decide isso, amados, Deus precisava dar uma lição exemplar, porque melhor do que sacrificar é o que, igreja? É obedecer. Entende, amados? E Deus precisava dessa lição porque Deus sabia que essa lição era importante para você que está me ouvindo. E eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, precisam ouvir isso que eu estou falando agora. Melhor do que fazer coisas para Deus é obedecer a Deus, amados. Perfeito, Lucimara. Deus é um Deus de princípios. E Deus não permite que nenhum de nós, Ele é zeloso por cumprir os seus princípios. E a primeira coisa que ele quer é que nós estejamos cumprindo os seus princípios. Então, era um princípio que o sacerdote deveria oferecer o sacrifício. E aí ele se move por necessidade, por aquele contexto todo que eu falei, e oferece os sacrifícios. Amados, nem todas as escolhas erradas têm como corrigir. Entende? Então, amados, a justiça de Deus vem. E eu preciso dizer isso para você. Porque a Camila, a sua irmã, Bruno, bem-vinda, Camila. Deus te abençoe. Camila, irmã das gêmeas. Então, amados, consequência terrível veio para Saul. Ele perdeu o reinado, amados. E Samuel falou com ele, olha, Deus poderia perpetuar suas gerações, mas a partir de agora você está perdendo o seu reino. E depois ele comete outro erro. E Deus fala assim, olha, o Senhor já ungiu outro, o Senhor já escolheu outro com o coração segundo o coração dele, que aí é Davi. Ó, Vado aí, bem-vindo, Vado. Deus te abençoe. Saudade de você, meu irmão, de dar aquele abraço em você, Vado, vascaíno abençoado. Então, igreja, essas são as duas palavras que eu queria trazer para vocês. De Arão, do bezerro de ouro, se mover por necessidade de colocar outras pessoas, outras coisas no lugar de Deus, e sobre fazer escolhas erradas em momentos de crise e ter consequências terríveis, como foi sobre Saul. Ele perdeu o reinado, ele perdeu, amados. E igreja, isso é uma coisa tão séria que as escolhas que nós estamos fazendo hoje vão influenciar nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, entende? Né? Vão visitar os filhos dos filhos dos filhos, né? A terceira geração. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, ele é amoroso para abençoar até a 1000ª geração depois de nós, se nós somos fiéis a Deus. Mas se nós formos infiéis, amados, vai ter consequência para nós e para os nossos filhos. Então, igreja, eu precisava dar esse alerta para vocês, entende? Porque às vezes a gente vive num mundo de oba-oba que não é verdade, igreja, entende? O nosso Deus é um Deus de amor, mas o nosso Deus é um Deus justo, entende? E as escolhas que você está fazendo vão ter consequências, né? Qual a escolha que você está fazendo, entende? Você está se dobrando diante de um bezerro, colocando coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, entende? Quer ver um teste, amados? Quando você fala bem assim, nossa, eu tô tão chateado com o Adson falou um negócio que eu não gostei, nossa, até desanimei. Olha, nossa, até desanimei. Quer dizer, amados, que o que eu falo, ou a minha pessoa estava ocupando um lugar que não é meu, amados. Igreja, quem sou eu
quem é o pastor César? Quem é os diáconos da igreja? Para te distanciar de Deus, entende? Não pode, igreja. Desfaz. Igreja, olha, vamos fazer um clamor agora. Parece brincadeira que eu vou falar agora. Vamos fazer uma oração forte agora aí, igreja. Para que Deus quebre os bezerros da sua vida. Vamos para a palavra, igreja. Deus tem chamado pessoas, várias pessoas, e você não pode ficar de fora. Enquanto eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. Igreja, vamos para a palavra, igreja. Vamos ler a Bíblia. Não precisa ser em 90 dias, amados. Não precisa ser. Leia em 1 ano, leia em 6 meses, leia do jeito que você puder, de acordo com as suas possibilidades. Mas Deus vai falar com você. Eu estava falando com a Larissa, como é que fulano vai mudar? Como é que ciclano vai mudar? Mas mudar o dia que fulano quiser mudar e ler a Bíblia. Amado, não tem como você ler Provérbios e alguma coisa não ser mudada na sua vida. Mas olha o versículo que eu estava lendo hoje. O homem que tem uma esposa bonita, mas que não é sábia, é a mesma coisa dele ter uma porca com um brinco de ouro no nariz. Não adianta de nada, não vale de nada. Então assim, é uma lição atrás da outra. Não tem como eu ser o mesmo depois de ler Provérbios, amado. Não tem como eu não entender que a palavra branda acalma o furor. Entende? É muita verdade, amados. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Eu não preciso falar, a igreja de Deus, igreja, nós falamos tanto de avivamento. Sabe como é que aconteceu o verdadeiro avivamento? Lá em Esdras, lá em Neemias, não teve uma pregação bonita, não teve os irmãos que jejuaram e levantaram as mãos e as pessoas caíram no chão e rodopiaram. Não que eu não queira isso, não. Eu sou pentecostal igual a vocês. Sabe como é que foi, amado? Eles pegaram a palavra, eles abriram a Bíblia, e quando eles liam a Bíblia, o povo se dobrou, rasgou as vestes, jogou cinza, vestiu saco e falou: Senhor, misericórdia, como nós temos errado diante do Senhor. Eles ficaram tão atordoados quando Esdras leu a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus veio, e eles reconheceram a sua situação pecaminosa, que os levitas tiveram que ir no meio do povo, fala: gente, calma, vai cada um para sua casa e eu vou explicar para vocês o que precisa ser mudado e vocês vão ter entendimento do que Deus está falando. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo me entender, que eu me empolguei aqui, falei tanto uma coisa atrás do outro que eu acho que deve ter até embolado aí aos ouvidos de vocês. O Espírito Santo de Deus está falando na sua vida, amado. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está falando na sua vida. Eu sinto que Deus quer mudar a sua realidade. Eu sinto que Deus está falando aos muitos corações nessa hora. Amado, se eu estivesse na igreja agora, eu ia fazer um apelo, amado. Mesmo fosse estudo de terça-feira. Porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus está fluindo, amados. Eu sei que Ele está falando em muitos corações agora. Oh, Deus. Igreja, nós somos a igreja, nós somos eu sinto que nós somos uma das últimas gerações, se não formos a última geração, igreja. Deus está despertando muitos. Eu não queria que você ficasse de fora. Eu não quero ficar de fora. Oh, Deus. Igreja, você não precisa de templo. É maravilhoso ter o templo. É maravilhoso estar junto com os irmãos. Mas isso não é o essencial, igreja. O essencial é a palavra de Deus. O essencial é o Espírito Santo. O essencial é dobrarmos os nossos joelhos e deixar Deus falar conosco, amados.
Eu não posso me fazer desentendido. Deus quer que eu mude. Amados, eu já falei com vocês lá na igreja, eu me sinto envergonhado por quantas vezes eu envergonhei o evangelho de Deus, quantas vezes eu envergonhei Deus por não ser um servo dele lá no meu serviço. Amados, eu não quero ser o mesmo, eu quero ser diferente. Eu tenho que ser diferente, amados. Eu não posso abrir os meus lábios e continuar tendo uma palavra que causa mais ira nas pessoas. Eu tenho que ter uma palavra branda. E Deus falou comigo essa semana inteira sobre mudar, sobre ter uma palavra branda, uma palavra que acalma as pessoas. Eu não preciso, amados, trazer caos onde já tem caos. Eu preciso mudar, e Deus quer falar com você aonde você precisa mudar. Amados, Deus falou com a minha esposa essa semana. O próprio Deus falou através da boca dela nessa semana com a minha vida. Como nós podemos falar para as pessoas serem diferentes se o nosso lar não é diferente? Se nós não estamos juntos adorando a Deus como família, não estamos tendo um tempo de qualidade. Lembrei da irmã Virgínia, não temos tido um tempo à mesa. Amado, se for preciso, eu preciso pedir para parar de fazer essas lives, parar de fazer estudo, se isso for o que está me atrapalhando a ter um tempo de mesa, um tempo de qualidade com a minha família. Eu louvei a Deus porque eu pude parar de gravar. Eu sei que isso foi bênção de Deus. A Ariane está gravando aí, o Everson gravou segunda-feira, o pastor está gravando a mensagem de domingo, e ele sabe o que eu estou falando, amados. Isso em algumas vezes escraviza a gente, porque você precisa ter um tempo de silêncio, e aí você fica preocupado com vídeo, com enquadramento, se ficou bom, aí você grava, assiste, isso consome um tempo danado, amados. E a live não, eu louvo a Deus, ó. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Eu estou dando glória a Deus pela live, amados. Eu nunca imaginei que eu ia dar glória a Deus por causa de live. Porque a live, amados, eu preciso me preparar e eu ligo aqui, amados, e deixo o Espírito Santo de Deus falar. E ele é maravilhoso, ele honra, amados. E ele fala, porque isso aqui tudo é dele, amados. Isso tudo é de Deus. Eu não tenho nada aqui. Eu sou pobre e miserável. E o Espírito Santo de Deus faz a obra, porque ele é misericordioso. E ele ama a sua vida. Por amor a você, ele faz a obra. Amém? Então, amados, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Amo vocês. Tô morrendo de saudade.